Olá! Vamos conversar hoje sobre um dos capítulos, mais importantes da nossa Constituição, os direitos sociais. Pode parecer um tema distante, mas, na verdade, eles são a grande promessa do nosso país de garantir uma vida com mais dignidade e igualdade para todo mundo. Bom, para a gente entender isso direitinho, a gente vai seguir um caminho. Primeiro, vamos ver qual é o dever do Estado nessa história. Depois, a gente entra nos direitos que garantem uma vida digna, passa pela dignidade no trabalho e pela força coletiva dos trabalhadores. E claro, vamos falar daquela diferença entre a lei no papel e a realidade e fechar com o porquê de tudo isso ser tão importante. Então, para começar a entender o que são os direitos sociais, a gente precisa dar um passo atrás e ver como o papel do Estado mudou completamente. E tudo isso parte de uma pergunta, que é bem profunda, né? Pensa só, ser livre, ter liberdade. Isso, por si só, já garante uma vida digna? Olha que interessante essa evolução. Antes, a gente pensava nos direitos de primeira geração, os de liberdade. A ideia era que o Estado não podia se meter na nossa vida. Era um Estado negativo, sabe? Ele não devia interferir. Só que aí, a gente percebeu que isso não bastava. E aí, surgem os direitos de segunda geração, os de igualdade. Aqui a coisa muda de figura. O Estado agora tem que ser positivo. Ele precisa agir, ele precisa criar condições para que todo mundo tenha uma vida digna. Então, resumindo a ópera, o que são os direitos sociais? São exatamente essas ações, essas prestações positivas que o Estado tem que fazer, seja de forma direta ou indireta, para quê? Para tentar diminuir as desigualdades e garantir condições melhores de vida para todo mundo. É o Estado agindo para equilibrar o jogo. Certo, agora que a gente entendeu a ideia geral, vamos ver como isso aparece na prática na nossa Constituição. Vamos direto para o artigo 6º, que é o coração da coisa toda. E olha só essa lista. É aqui que a gente vê o compromisso. São direitos sociais, educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, até lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância e assistência aos desamparados. É uma lista bem completa, né? É basicamente um projeto de sociedade que está desenhado aí. E o mais legal é que essa lista não é uma foto congelada de 1988. A nossa Constituição é viva! Olha aí, em 2000 a moradia entrou na lista. Em 2010 foi a vez da alimentação. E em 2015 o transporte. Isso mostra que a gente, como sociedade, vai entendendo cada vez mais o que é fundamental para uma vida digna. Beleza, agora a gente sai desses direitos mais gerais e mergulha num universo super importante, o mundo do trabalho. Aqui a Constituição desce nos detalhes para proteger o trabalhador. O artigo 7º é gigante, tem um monte de coisa, mas vamos destacar aqui 5 pontos que todo mundo conhece e que são fundamentais. Primeiro, o salário mínimo, que tem que ser capaz de sustentar a pessoa e a família dela. Segundo, a jornada de trabalho, com limite de 8 horas por dia e 44 por semana. Terceiro, as férias, que são pagas e ainda com 1/3 a mais no salário. Quarto, a licença maternidade de 120 dias. E quinto, assistência gratuita em creches e pré-escolas para os filhos. São proteções muito concretas, né? E tem uma preocupação muito grande com as nossas crianças e adolescentes. A regra é clara. A idade mínima para trabalhar é de 14 anos e só na condição de aprendiz. E qualquer trabalho noturno, perigoso ou insalubre, isso é proibido para qualquer pessoa com menos de 18 anos. É uma proteção essencial. Ok, a gente falou da proteção individual. Mas e quando os trabalhadores se juntam? A Constituição também pensou nisso. Ela reconhece a força do coletivo. Vamos ver como. A ideia aqui é equilibrar as coisas, sabe? Então a Constituição garante a liberdade de associação, de criar sindicatos sem que o Estado se meta. Tem também o princípio da unicidade sindical, que significa que só pode ter um sindicato daquela categoria naquela região. E, claro, o direito de greve, que é a ferramenta mais forte dos trabalhadores para defenderem seus interesses. E para fechar, em empresas com mais de 200 funcionários, é garantida a eleição de um representante. Tudo isso para dar mais voz e poder de negociação. Bom, até aqui tudo parece muito bonito no papel, né? Mas a gente sabe que na vida real nem sempre é assim. E aí vem a grande pergunta: por que existe essa distância entre o que a lei diz e o que a gente vive no dia a dia? A resposta para essa pergunta está numa tensão que existe o tempo todo. De um lado, a gente tem o mínimo existencial, é aquele núcleo de direitos que não se pode negociar, que o Estado tem que garantir. Mas do outro lado tem a reserva do possível, que basicamente diz o Estado só pode fazer aquilo que o orçamento dele permite. É como um cabo de guerra, a necessidade de um lado e o dinheiro disponível do outro. E é no meio desse conflito que as políticas públicas tentam sobreviver.
Certo? Depois de passar por tudo isso, a gente chega na parte final. Afinal, por que tudo isso importa tanto? Qual é a grande lição? Essa frase do grande jurista José Afonso da Silva resume tudo de uma forma brilhante. Direitos que o Estado garante para igualar situações sociais desiguais. É isso. O objetivo central dos direitos sociais é ser uma ferramenta de justiça. É o Estado agindo de propósito para diminuir o abismo entre quem tem muito e quem tem pouco. Ou seja, não dá para olhar para essa lista de direitos só como palavras num papel. É muito mais do que isso. É um compromisso, é um projeto de país, é a bússola que deveria guiar todas as nossas políticas públicas e nosso desenvolvimento como nação. E isso nos deixa com a reflexão final, né? A pergunta que fica é: como é que a gente faz para transformar cada um desses direitos que estão escritos na Constituição em direitos que são vividos de verdade por cada cidadão? Porque o trabalho não acabou quando a lei foi escrita. Ele é contínuo e depende de todos nós. Bom, e para quem se interessa por esses temas e quer ir mais a fundo, especialmente no direito constitucional, a gente tem uma dica. Nós criamos um curso completo, com vídeos bem diretos ao ponto, que nem este, além de mapas mentais para ajudar a revisar, materiais de apoio e questões para praticar. Se tiver interesse, é só dar uma olhada no link que está aqui na descrição. Ah, e para quem curte trocar ideia e de estudar em grupo, a gente também tem uma comunidade de estudos no WhatsApp. É só entrar em contato com o Foca na Vaga. O link para entrar no grupo também está aqui na descrição. Valeu e até a próxima!